Sumida! Sim, gente, sumida estou. Tá bem corrido. Como eu falei pra vocês, eu estou fazendo freelance, né? E aí também estou na confeição das lembrancinhas do Dia das Mães. Mas vim aqui rapidinho pra falar com vocês sobre um livro, sobre um podcast que eu amo, tem meu coração. Talvez vocês já tenham até visto esse livro. O nome do livro é Medo de Dar Certo. Gente, eu não sei, mas esse livro, como diz a Natália, que é a autora do livro, Natália Souza, ela fala que não é um livro, e realmente, não é aquele livro que você lê todos os dias, é um livro para você digerir. O que tem neste livro? Ele me remete muito à minha infância, a coisas que eu vivi, a traumas, e ele me volta, ele me leva novamente para a época em que eu era criança, adolescente, mas não de uma forma ruim, de uma forma que eu consiga refletir e saber por que de alguns traumas, de alguns medos que hoje eu, na minha vida adulta, eu como mulher, né, próximo a fazer os 40 anos, eu ainda tento me encontrar. Esse livro, eu conheci ele através do podcast da Natália. O podcast da Natália é Para Dar Nome às Coisas. É muito bom. É um podcast, assim, que eu escuto lavando louças, no silêncio da minha casa, assim, só com aquele fonezinho, prestando atenção em cada detalhe. Gente, ela te leva a você refletir por coisas que aconteceram, por coisas que você tem medo de continuar, por coisas que você tem medo de dar certo. Já parou pra pensar que você às vezes quer uma coisa e quando essa coisa está próxima a acontecer, você fica com medo, você tem medo. Sim, aí o que você faz? Você mesmo se sabota. Você se sabota. Sim, gente, eu falo isso porque eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho um sonho imenso no meu coração, na minha mente. E aí, quando as coisas estão próximas a acontecer, digo que estou doente, digo que as máquinas quebraram, eu sempre dou uma desculpa para não entregar uma mercadoria grande. Aí você fala, nossa, mas assim você nunca vai crescer. É disso que eu estou falando. Você mesmo se sabota porque você tem medo do seu crescimento. Você tem medo até onde você vai. Essa é a verdade. Então, acontece que eu lendo esse livro, ele me deu um estalo, assim, de várias coisas que aconteceram na minha vida e eu parei. Gente, quando eu estava na faculdade, eu tive medo de terminar a faculdade. Eu tive medo de fazer o TCC. Foi uma coisa assim absurda, vocês não têm noção. Eu quis trancar, mas como eu era bolsista do FIES, eu tinha um contrato a seguir, então não tive como cancelar. Então, meu Deus, como foi algo assim doloroso pra mim. Foi bom, porque eu sabia que eu tinha capacidade, mas é aquilo que eu tô falando, quando você sabe que você tá perto de concluir algo, aquilo te dá um medo assim, e acontece que eu tentei me sabotar por várias vezes, e eu consegui. Eu me formei, eu fiz meu TCC, foi o dia mais lindo da minha vida. Então, esse livro aqui da Natália, eu não consigo ler ele assim, pá. Eu ainda estou em processo de término deste livro, porque eu leio ele, reflito por bastante tempo, fico remoendo aquilo, fico pensando nas minhas atitudes agora como adulto, por que eu não fiz, por que eu não cheguei lá, entendeu? Por que eu tenho medo de chegar lá. No meu processo, quando eu estava no psicólogo, eu cheguei a comentar sobre esse livro aqui. E aí ela começou a ler junto comigo, e a gente comentava, era muito bom, assim, vocês não têm noção. E aí eu também comentava sobre o podcast da Natália, né, Para Dar Nome às Coisas. É muito bom, vou colocar aqui o link do podcast e o nome do livro também, caso vocês tenham interesse de comprá-lo. E ler também e começar a escutar a Natália, porque ela traz várias questões, ela traz vários assuntos que dá um estalo na sua cabeça, você fica assim parado, pensa, gente,
tem um episódio dela que é maravilhoso. Ela fala sobre o silêncio. Silenciar a alma, silenciar o corpo, silenciar a mente. É maravilhoso. E aí você fica parado pensando assim, gente, tem dia que você não quer escutar fone de ouvido, busca no fone de ouvido. Tem dia que você não quer escutar nada, você quer só que aquele silêncio bata e fique em você. Permita-se, permita estar no silêncio, permita ter o silêncio, permita abraçar o silêncio. O silêncio te diz muitas coisas, o silêncio te traz paz, o silêncio te traz conclusão, o silêncio te traz resolução de problemas. É chocante esse podcast dela, esse episódio em que ela fala sobre o silêncio. O silêncio de você olhar para as coisas, o silêncio de você fazer uma caminhada e estar com você sem fone de ouvido, escutando somente o barulho dos passarinhos ou que seja o barulho do carro. Eu super recomendo. Um dia, com certeza, eu vou ver a Natália, eu vou conhecer a Natália e eu vou dizer para ela o quanto esse livro, o quanto o podcast dela me fez crescer como pessoa mentalmente e me fez entender vários gatilhos em mim, na minha mente, no meu crescimento agora como mulher, né? Então, assim, eu vim falar sobre esse livro para vocês, eu vim falar sobre vários acontecimentos que acontecem neste livro aqui e eu acho que é super válido vocês, sim, ir lá escutar a Natália para dar nome às coisas, podcast dela, ler esse livro vai te ajudar bastante. Gente, eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para falar sobre coisas boas para vocês, porque eu também já estive assim como vocês. E é sobre isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Foi rapidinho, porque foi só um conclusivo mesmo da noite para vocês. E até o próximo capítulo, se Deus quiser.